Feliz sábado para vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão, direto daqui da Igreja do Una, para sua casa, para sua família, para os seus amigos. Você que ainda não mandou o link dessa transmissão, esse é o momento. Copie o link, mande para os seus grupos do WhatsApp, mande para o grupo da sua família, dos seus amigos, para que eles possam estar participando hoje aqui com a gente, porque esse sábado é um sábado especial. Mas antes de eu falar um pouco mais sobre ele, eu peço para que vocês sigam a gente lá no Instagram, jovens.distritouna, bata sua foto, marque a gente, coloque nos seus stories, e aí a gente vai estar juntinho aqui com vocês nessa interação. Bem-vindos todos vocês que já estão chegando aqui conosco, sejam todos bem-vindos. Como eu disse, hoje é um sábado especial. O Sábado da Mulher Adventista, cujo tema é daqui da Igreja do Una. Feliz sábado. Completar o homem, Deus fez a mulher. É com imenso prazer que eu desejo a todas as mulheres do Distrito do Una um bom dia e um feliz sábado. Hoje é o dia de vocês. É o sábado missionário da mulher adventista. Então, que você possa se sentir abraçada, amada pelo nosso grande Deus, porque Ele está aí do seu lado. Você que está aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala, está na frente da TV,
para honrar e glorificar o nome de Deus. Sinta-se abraçada, porque o Senhor está com certeza aí ao seu lado. Você, mulher do distrito do Una, parabéns, hoje é o seu dia. Hoje é o dia da mulher missionária, a mulher que está nessa terra para levar o evangelho, para pregar o amor de Deus e trazer novas pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, com esse pensamento, eu convido você, mulher, você, família, que está aí na sua casa, nesse momento se proste. Vamos fechar nossos olhos e falarmos com Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um sábado. Obrigada, Senhor, por estar aqui ao nosso lado. Obrigado por ser o melhor pai desse mundo. Obrigado por nos dar amor, por nos dar carinho, por nos dar felicidade. Em meio a tanta tristeza que estamos vivendo durante essa pandemia, Senhor, sabemos que Tu está ao nosso lado. Sabemos que o Senhor é a luz da vida. Sabemos que precisamos do Teu amor, que precisamos viver ao Teu lado. Senhor, estamos aqui te pedindo e te suplicando que nunca nos abandonem, porque precisamos do Teu amor, precisamos viver, Senhor. Estamos aqui de coração aberto, te pedindo carinho, te pedindo amor, te pedindo felicidade, Senhor. Hoje é o nosso dia, o dia da mulher missionária, Senhor, que nós temos palavra. Nos dá um sábado na Tua companhia, Senhor. Esteja ao nosso lado, nos protegendo, nos moldando, nos abençoando. Nos dê a felicidade, porque somos Tuas filhas. E se somos Tuas filhas, eu dizer o que é o certo e o que é o correto. Então, Senhor, obrigada. Obrigada por ser o melhor pai desse mundo. Obrigada por nos dar amor, por nos dar sabedoria, Obrigado pelo Teu carinho. Obrigado pela Tua gratidão, porque não somos merecedores de nada, mas estamos aqui de coração aberto, te suplicando amor, carinho, felicidade. Nesse momento eu entrego tudo em Tuas mãos. Eu entrego todas as mulheres do distrito do Una, Senhor. Sede com todas elas, que todas elas precisam de Ti. Assim como todas do mundo, do Brasil, eu entrego, Senhor, todas as mulheres em Tuas mãos. Sede com nós, é isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Depois dessa linda mensagem musical com Trio Elos, nós vamos dar início à nossa escola sabatina. Eu sou a Gilbele, eu sou diretora da escola sabatina aqui do Una Sede. Nós temos hoje convidadas especialíssimas. Nós temos a Cristina, da Nova República, dá um tchauzinho pro pessoal. A professora Damares, lá da Igreja do Marco. E aqui a nossa querida irmã Andréia, da Igreja do Jaderlândia. Então, a nossa lição hoje é a lição 10, e ela tem como título A Bíblia como História. Então, nós vamos estudar e recapitularmos a lição sobre esse tema. Para a gente iniciar, eu vou pedir para a irmã Andréia fazer a nossa oração inicial. Vamos curvar nossas frontes e elevar nossos corações a Deus nesse momento. Querido e amantíssimo Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, pelos livramentos, por tudo que Tu tem feito, Tu tem nos guardado e o que ainda fará por cada um de nós. Nos abençoa que ao recapitularmos essa lição, possamos ter proveito espiritual em nossa vida, possamos nos edificar e nos alicerçar nas Tuas palavras, Senhor Deus. Esteja conosco, nos abençoa, nos guarda. Toma nossos corações em Tuas mãos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em Teu doce e santo nome. Amém. Então, o nosso verso para memorizar, ele está lá em Êxodo 22, e diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E esse verso nos fala como Deus age na história, como Ele nos conduz e nos leva aos seus planos que são altos, para mim e para você. Então, antes da gente iniciar, vou ler um trechinho do começo de sábado que diz assim: A Bíblia é constituída na história. A história bíblica se move em uma direção linear de um início definido, quando Deus criou todas as coisas para um objetivo final, quando Ele restaurará a terra em sua segunda vinda. Então, para a gente fazer a introdução do nosso estudo da lição, vou pedir para a professora Damares falar um pouquinho mais de como esse Deus
tão maravilhoso se move na história e nos conduz. Ok. Eu acho impressionante como Deus se identifica para todos nós seres humanos, né? Aqui no verso diz assim, que já leu aí: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando eu chego em algum lugar, por exemplo, aí eu vou me identificar, dizer quem sou eu, né? A gente se identifica. E Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que ele sempre, ao longo da história da Bíblia, ele se identifica dessa forma. Isso é para a gente confiar, para a gente acreditar. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Então, Deus, ele se manifesta de várias maneiras para nós. Através da natureza, ele se manifesta. A natureza tem coisas escritas maravilhosas. Você olha para uma flor, para uma árvore, para as frutas, para os animais, para as pessoas que são diferentes uma das outras, né? Tudo por tudo. Nós somos semelhantes, mas somos diferentes ao mesmo tempo. Que coisa maravilhosa. Isso é Deus se manifestando, né? Então, a Bíblia, ela fala, tem a história bela, como Deus criou todas as coisas, a primeira manifestação de Deus para nós. E no decorrer da Bíblia, fala como Deus criou o mundo, os profetas, Abraão, que ele pediu que saísse da terra dos caldeus, Moisés, e vem decorrendo tantas histórias lindas, né? E depois ainda diz assim, eu queria ler Deuteronômios 4:9, quem quiser acompanhar aí, olha só. É os recados de Deus para nós, o cuidado de Deus para que sejamos pessoas íntegras, pessoas felizes. Então, olha só, Deuteronômios 4:9 diz assim, já acharam? Apenas tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram e contemplaram por toda a sua vida, né? Tenham na memória, comentem com seus filhos, com seus netos, lembre-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, no Monte Horebe. Que coisa linda, né? Então, isso é muito, muito importante para nós. E nós podemos acreditar, nós temos evidência na arqueologia. É isso que a gente vai estudar hoje, né? Estudou durante a semana. Verdade, né? A Bíblia ela foi escrita em 1600 anos com diversos escritores, e quando a gente fala de diversos escritores, são escritores dos mais variadas profissões, com cada um tem a sua linguagem, e quando a gente vai para o texto bíblico, a gente encontra também, agora nessa nova ciência, na arqueologia, evidências para comprovar a nossa fé, né? Para aumentar a nossa fé e para fortalecer. Então, a partir da arqueologia, nós temos argumentos para dizer, eu acredito num Deus vivo que se move na história, que se envolve na história e que faz com que as coisas realmente aconteçam. Ainda tem mais aqui, ó. Interessante que a Bíblia não esconde, né, as coisas, a história dos seus escritores. Por exemplo, fulano fez tudo bem, obedeceu, mas depois ele desobedeceu, caiu. A Bíblia não esconde isso, ela fala tudo. Exatamente. E a gente vai, pegando esse gancho, né, a gente vai falar sobre Davi, Salomão e a monarquia. Vocês acreditam que tem gente que contesta a existência de Davi e Salomão? E a gente sabe que se houver essa contestação, se Davi e Salomão não existiram, a história judaica ela deve ser reescrita totalmente, deve ser novamente escrita. Então a gente vai saber um pouco mais agora sobre esse dia de domingo, sobre a história de Davi, sobre como ele
tomou o reino, como ele foi nomeado, esse monarca, com a irmã Andréia. Pode contar um pouquinho para a gente? Ah, perdão, a irmã Cristina. Bom dia a todos. Pois é, Davi, Salomão e a monarquia. Mas será que era isso mesmo que Deus queria? Esse sistema de governo monárquico? Não, né? O sistema que Deus queria era o sistema de teocracia, né? Teo, de Deus, e cracia de governo. Era esse o sistema ideal, né? Já pensou Deus que mandava tudo, né? O seu desejo para o seu povo. Falava diretamente com os profetas. Com certeza. Mas o povo não aceitou esse tipo de governo. Eles queriam alguém, eles queriam uma outra pessoa para estar à frente. Eles queriam ver, né? Eles queriam ser semelhante aos outros povos. Semelhante, exatamente. E foi rejeitado esse sistema, que era o sistema ideal, né? Para todos. Já pensou? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Deus ali que toma a frente de tudo. Mas não foi assim. E Davi foi um dos reis mais comentados, né? A arqueologia, ela comprova a existência do rei Davi, né? É comprovado. E o primeiro rei, né, que foi escolhido pelo povo, que foi Saul, não foi um rei que foi bem sucedido, né? Nós sabemos a história aí do rei Saul. Mas Davi era segundo o coração de Deus, né? Esse foi o rei que realmente Deus queria para o seu povo. E Davi, ele foi responsável por Jerusalém, ele foi responsável por direcionar, né, o seu filho Salomão na construção do templo. Então, ele foi um rei muito importante, né? O mais importante na sua época, né? Se as irmãs quiserem comentar mais alguma coisa sobre o rei Davi. É importante Salomão. A gente falar de Samuel, 1 Samuel 17, onde a gente tem a guerra, né? A batalha entre Davi e Golias. E aí a gente fala de um local histórico chamado Saraim. E em 2003, 2008 e 2013 foi comprovado que esse local realmente existiu. A gente encontra evidências arqueológicas. Davi foi o rei mais, aliás, o filho mais novo de Jessé. O menos indicado para ser rei. Jessé tinha os outros filhos mais velhos, eles tinham assim, um aspecto melhor, mais alto, mais forte. Eram guerreiros. E olha quem foi escolhido para ser o rei, ungido. Samuel saiu para ungir o rei. Então, até o próprio Jessé se enganou. Ele disse, olha, deve ser esse aqui não é esse. E disse, pronto. E Samuel disse, não tem mais filhos, são só esses. É interessante, né? Ele disse, tem o Davi, ele é o menor de todos. Onde está Davi? Está lá no campo com as ovelhas. Traga o Davi. Não foi assim. Interessante que Davi tinha um histórico assim, de vitória, né? Ele tinha morto o leão, o urso. Era um homem valente, né? Um garoto valente. Histórico, mas sobre a direção de Deus. Ele era humilde. Ele deixava que Deus orientasse ele tudo. Ele era dependente. O que faz a gente ser vitorioso na vida é justamente ser dependente de Deus. Certo? A gente vê isso, né? A gente viu a vitória de Davi contra o gigante Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante Golias. Todos eram impotentes. E Davi chegou, se prontificou a lutar com o gigante Golias e foi vitorioso, né? Interessante o verso de Davi, que você vem comigo com espada, com lança, com todas essas coisas aí, e eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. A gente ganha a vitória se colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Interessante aqui na lição, né? E porque ela traz uma dúvida, né, para alguns historiadores sobre se ele foi rei mesmo, se ele existiu, a sua existência, né? Mas por quê? Porque quando a lição fala sobre a monarquia,
Ela está dizendo que a monarquia é o seguinte, Davi, ele não nasceu, ele não é fruto de um rei com uma rainha, né? Ele foi intitulado rei, né? Então ele tem um governo monárquico, ou seja, alguém que foi colocado para governar e tornou-se rei. E a gente sabe que não foi vontade do povo, mas como rei foi vontade, quem colocou ele lá? Deus. Deus o intitulou rei de Israel, né? Então, a partir desses encontros achados da arqueologia, nós podemos ter a certeza, ter a evidência de que o rei Davi existiu e de que Salomão construiu o templo, e a gente pode acreditar verdadeiramente nessa história. Vamos passar para o próximo dia, né? Segunda-feira, 1º de junho. E aqui a gente fala sobre Judá, sobre a guerra em que houve entre a Assíria e Judá, uma campanha forte da Assíria contra Judá. E agora a gente pede para a irmã Andréia comentar um pouquinho para a gente. Certo. Quando a gente fala do rei Ezequias, nós estamos falando que ele foi o 13º rei de Judá. Então, quando ele assume Judá, ele tenta purificar a palavra de Deus. Então, diz as Escrituras que ele sai destruindo ídolos, templos, idólatras. E dentro dessas modificações que ele faz, ele passa agora a cobrar sobre o povo algo chamado tributo, o tributo anual. E quando ele vai cobrar o tributo anual, ele vai também a Senaqueribe. E ele diz, olha, a partir de agora, Senaqueribe, você também deve pagar tributo. Era ele que governava. E se você continuar estudando, você vai ver que isso foi que encadeou a ira de Senaqueribe contra o rei Ezequias. E agora ele passa a sitiar as cidades de Judá. E a nossa lição, ela retrata aqui sobre a cidade de Jerusalém, não é? Que Jerusalém, ela foi sitiada por ele, mas ela não foi destruída. A nossa foi lição, sitiada um só dia, né? Durou somente dentro de um dia só, durou só um dia. E dentro aqui, ela fala também, né? A arqueologia, ela fala sobre a cidade de Laquis. Ela foi sitiada por ele colocou fogo em tudo e destruiu aquela cidade. E quando a arqueologia hoje, na atualidade, né, ela vai atrás, ela descobre esse lugar, e eles começam ali a escavar, a história se identifica, né, com o que a Bíblia fala e com o que o homem descobriu hoje. Então, ela vem e se identifica. Mas Jerusalém, ela não foi destruída por ele. Porque a palavra do Senhor já havia dito que isso não aconteceria. Mas antes de eu ler aqui um texto para vocês, eu vou citar outra coisa importante. Só continuando aqui ainda sobre Laquis, a gente vê esse paralelo, né? A cidade de Deus, ela é protegida. A cidade que não tem Deus, que não serve ao Senhor, ela é destruída, né? Ela é saqueada. Então, não há uma proteção divina. Então, quão importante é nós servirmos a Deus, né? Nós estarmos com os nossos joelhos prostrados aos pés do Salvador, que é protegendo a nossa casa, o que Isaías faz, né? Aliás, Ezequias faz. Ele vai ao profeta Isaías, né? E diz aqui que ele se veste de saco, que simboliza o luto, e ele ora, ele chama o povo e jejua com esse povo. Então, eles clamam a Deus, né? E mesmo assim, Deus, mesmo em oração, Deus os ouve. E Deus dá o livramento àquela cidade. Então, sobre Jerusalém, Senaqueribe, ele assedia, mas ele não consegue destruí-la. Não é? E diz por quê? Porque já estava determinado pelo nosso Deus. Quando a gente lê aqui em Isaías 37, do 33 ao 35, diz que, como Isaías havia predito, diz assim na palavra, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria, não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará,
Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para o livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém. Que coisa linda, não é? Nós confiamos em Deus, embora que o mal esteja nos sitiando, nos cercando, mas se nós jejuarmos, orarmos, né, nos colocarmos na mão de Deus, Deus tem promessas, na sua palavra ele diz que ele cuidará, ele nos livrará, não é? Então, e é importante ressaltar que foi o anjo de Deus que protegeu esse povo. Então, Deus faz o que nós não podemos fazer. Então, a nossa limitação, ela é visível, a gente sabe dela. E Deus colocou o anjo dele e acabou com todo o exército inimigo. A gente precisa lembrar que Nínive era a capital da Assíria. Então, a gente conhece de Nínive da história de Jonas, que nós contamos para as nossas crianças. A gente sabe que é um povo mau, um povo cruel. Então, o exército assírio, ele era muito cruel, muito mau. Então, a gente percebe essa proteção, e Deus envia o seu anjo e elimina aquele exército. Então, não foi necessário o povo de Deus entrar em guerra, entrar em confusão, agir, mas Deus envia a sua palavra, envia o seu anjo e acaba com tudo. Pode falar, irmã. É interessante que o exército da Síria era 1.805 soldados. Era muita gente, e o povo de Israel não. Então, às vezes o inimigo é grande, é potente, mas o nosso Deus, a gente sabe que é maior. Nós estamos vivendo numa época assim, nós estamos lutando contra um inimigo invisível, né? Inimigo invisível. E a gente vive assustado, né? Olha, ele é grande, ele derrota, ele faz isso, ele ataca o pulmão, a pessoa morre, vai ser entubado, papapá. Mas Deus, ele está à frente de tudo, está controlando tudo. A gente precisa acreditar para a gente viver folgado bem, não é isso? Então, para a nossa vida hoje, isso aí é bem patente. É isso, o anjo do Senhor, a Bíblia diz várias vezes assim, vários comentários nós temos assim, Deus falava assim para o povo, quando o povo estava com medo do grande exército inimigo, Deus falava assim, olha, a batalha não é de vocês, é minha, eu vou na frente. Eu luto por vocês. Sejam fortes e corajosos, eu estarei com vocês. Bem, tá? E aí, só para a gente fechar essa segunda-feira, a gente tem lá no finalzinho do nosso guia, diz assim, ele viu os atos de agressão da Síria e ouviu a oração de Ezequias. Que fique bem claro, Deus age na história, ele age na minha e na sua vida. E talvez ele não dê o livramento para essa fase que a gente está passando do coronavírus, ele não dê a cura para um parente seu, para um amigo seu, mas com certeza, na manhã, que Jesus voltar, todos estaremos, né, em Cristo, verão a glória de Deus. E aí nós viveremos eternamente com Ele. Então, uma vitória é garantida com Jesus. Vamos, então, seguir para a nossa terça-feira. Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Esse dia, esse assunto, nós estudamos na nossa lição passada, do trimestre passado, né, sobre Daniel. Nós vimos que essa lição de Daniel, ela nos faz fortalecer a nossa fé, porque ela mostra que Deus, ele verdadeiramente age na história e nos mostra, nos revela o seu plano, né? Nos revela tudo o que ele sabe, porque Deus é onisciente. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, nesse dia aqui de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, a gente tem uma pergunta bem interessante. Diz assim, como as primeiras decisões de Daniel correspondem às ações de Deus em usá-lo como seu servo e profeta para influenciar milhões de pessoas ao longo da história. Como foi isso, Damares? É assim, Daniel, a gente sabe da história. A história é uma das mais lindas da Bíblia, né? Então, também sou apaixonada por essa história de Daniel. Tomou a decisão, novo ainda, não foi velho. Tem gente que diz, deixa
passar o tempo, mano, eu ainda sou muito novo, mais tarde eu vou decidir, vou fazer tais e tais coisas. Não, Daniel decidiu na sua juventude, né? Foi levado cativo, de obedecer a Deus, independente das circunstâncias em que ele vivia. Olha só, Daniel, jovem, chegou numa nação ímpia, dirigida por um rei orgulhoso, Nabucodonosor. É isso? E ele se portou de tal forma que, assim, ele obedeceu e deu testemunho de sua fé. A gente vê a fé patente em ação, a fé de Daniel. E a arqueologia, ela afirma tudo isso tudo que está escrito na Bíblia, na história de Daniel e todas as outras, ela confirma. Isso é um álibi que a gente tem. A gente não tem que depender de acreditar ou não sob comando da arqueologia. Não, a arqueologia ela vem só para intensificar a coisa, mas a gente sabe que é verdade, né? Que coisa maravilhosa. Então, a arqueologia, ela retrata a história de Babilônia, aquela cidade poderosa, os seus muros grandes, os seus portões, os leões, que eram símbolo, estava sempre nos portões de Babilônia, né? Eram símbolos, leões, símbolo de poder. E a gente vê, a arqueologia comprovou, através de todas essas coisas, a veracidade da Bíblia. Babilônia era uma cidade exagerada, tudo por tudo, desde o seu reino, né? Então, mas Daniel viveu nessa época e deu testemunho de sua fé para o mundo, para nós hoje, do que é ser um servo de Deus. A gente vê também que aqui fala, né, que um estudioso em Viena, né, ele conta que no Museu Britânico, quando ele estava estudando, procurando, investigando, diz que ele achou um tablet, e esse tablet era a história, contava, né, eram os escritos que falava sobre Babilônia. E ele diz que ele Sarsequim, né? Sarsequim. E ele diz que estava perfeito, né? E ele conta que nessa leitura que eles viram lá, ele viram esse nome, Sarsequim, que depois, quando a gente vai para a escritura, né, que também comprova, várias vezes esse nome também é citado, né? Sarsequim, que era soldado de Nabucodonosor. Complementando aqui sobre Daniel, nós vimos aí que ele foi relevante na sua época, né? E a nossa irmã Ellen White, ela fala que assim como Daniel, lá naquele tempo, ele foi um exemplo lá, nós também devemos ser um exemplo para a nossa geração. Mas também que assim como ele foi perseguido, teve decreto, né? E ele foi lançado na cova dos leões e passou por várias coisas. Nós também vamos enfrentar decretos, vamos enfrentar coisas assim. Mas assim como ele foi livrado, né, por Deus, nós vamos ser também. Então isso é uma maravilha. Nós cremos nisso, né? E ter essa perseverança, essa fé que Daniel teve lá, tudo que ele enfrentou, mas ele foi vencedor, e nós também vamos ser. Amém. A Cristina falou disso, e aí, só para a gente fechar esse dia de Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, logo no início, lá de Daniel 1 e 5, diz assim que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as coisas do rei. Não fala de comida, mas nós também devemos tomar esse exemplo de Daniel, de decidirmos firmemente, fielmente, não nos contaminarmos com as coisas do mundo. A Cristina também falou de influência, né? Hoje em dia a gente vê muitos influencers digitais, né? No Instagram. Então, por que não
nós sermos esses influencers para o mundo, porque nós não damos testemunho do nosso Deus. Então, nós precisamos fortalecer a nossa fé para que assim a gente possa influenciar as pessoas à nossa volta, assim como Daniel fez. E agora, no Jesus Histórico, no dia de quarta-feira, vamos tentar ser um pouco mais rápidas, tá? A gente fala de 2 personagens históricos aí, que é Caifás e Pôncio Pilatos. Então, deixa eu ver. Fale, Andréia. Pôncio Pilatos era governador da Judéia, né? E Caifás era o líder da nossa igreja naquela época, né? Sim. Então, o que aconteceu? Caifás se vira contra Jesus, né? Porque Jesus vem com uma forma como é que a gente pode dizer assim, uma forma cristã, diferente do que eles pregavam, porque foi uma igreja que começou a se corromper, quando Jesus vem, encontra uma igreja corrompida, né? Totalmente corrompida. E aí Jesus, ele mostra uma outra forma, e ele, como um dos maiores líderes daquela época, não aceita. E agora ele passa a ser um perseguidor de Jesus. Então, ele vai ao Sinédrio, né, que é onde existem os sábios, que estudavam a palavra, onde estavam os maiores sábios das Escrituras, e ele começa a contestar a veracidade da pessoa de Jesus. A divindade de Jesus. De Jesus. E ele vai a Pôncio Pilatos, que era o governador, e tinha autoridade de tirar a vida de Jesus, se ele quisesse. Só que ele não assume isso. O que ele diz? Vai lá com o povo. É a lei de vocês decidam. Vocês vão se resolver entre vocês. Olha, bota ele lá para o povo. O que o povo decidir será feito. Né? Ele lava suas mãos ali, literalmente. A gente percebe que esses 2 personagens históricos, essas 2 pessoas, tiveram a chance de decidir estar ao lado de Deus, de decidir pela salvação, pela vida eterna. Mas elas decidiram o contrário, né? Decidiram não aceitar essa verdade. E em 1990, né, diz aqui que foi achada uma caixa de ossos, né? São várias caixas de ossos. E dentro da caixa estava um dos filhos, né? Filho de Caifás, José, filho de Caifás. E eles estudam, e quando eles começam a estudar, eles veem que se refere ao que a Bíblia registrou, né? A pessoa de Caifás. Então, a história comprovando a veracidade das Escrituras. Amém, irmãos, porque nossa fé, ela tem um sentido, né? Nós não podemos cientificamente provar a Deus, a ciência não pode. Mas a nossa fé, as Escrituras e os achados hoje, né? As evidências, aumentam a nossa e reforçam a nossa fé. Amém. Amém. Interessante que ninguém tem a ousadia de dizer que Jesus não existe. Jesus, ele cumpriu todas as promessas messiânicas, né? Todas as promessas messiânicas foram cumpridas na pessoa de Jesus, o que equivale a 1 em 4 trilhões, eu acho que é isso, uma chance em 4 trilhões, de tão raro que era ele cumprir todas as promessas, e a pessoa de Jesus cumpre todas as promessas messiânicas. Então, é mais uma evidência da divindade de Cristo. E chegamos agora ao nosso quinto dia, o dia mais gostoso da gente estudar a lição, que fala sobre a fé, fala sobre a galeria dos heróis da fé, onde estão reunidos vários personagens, e eu vou pedir para a irmã Cristina comentar para a gente. Ok. Lá em Hebreus,
11, de 1 a 40, né, que lemos durante o nosso estudo da lição da semana, nós podemos aprender sobre esses heróis antigos, né, e sobre a vida deles. E temos aqui uma sequência de nomes, né, Enoque, Noé, Abraão, Sara, José, Moisés, Raabe, Sansão, que foram pessoas que demonstraram sua fé, né, naquela época. Ação, né? Ele tem uma ação. A fé sem o agir, né? Ela é morta, né? A fé é algo que atua. Nós temos que fazer algo para demonstrar que temos fé, né? E temos aqui exemplos de pessoas, né? Noé, vou falar sobre Noé, as irmãs podem falar de outros personagens aqui. Noé, na sua época, ele não via chuva, não tinha chuva naquela época, mas ele creu que Deus estava mandando ele fazer algo que ia acontecer, né? E ele pregou e construiu a arca, e durante os seus 120 anos, ali pregando, e ele creu que aquilo realmente ia acontecer, e por isso ele agiu, né? Porque se ele só tivesse a fé, não, vai chover realmente, mas ele não fizesse o que Deus estava pedindo, né? Para ele, não ia adiantar de nada, ele não ia ser salvo também, assim como aqueles que não acreditaram, né, no que Noé estava falando, morreram, foram perdidos. Perfeito. A Cristina comentou aí sobre Noé, eu vou pedir para a gente fazer uma dinâmica aqui, cada uma vai falar sobre um herói da fé que mais lhe chama a atenção, que mais lhe agrada, que está aqui na lição. Damaris, por favor. Olha, aqui nós temos o exemplo de Enoque. Enoque era um amigo de Deus. Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? É interessante, né? Conviveu com Deus, né? E foi um homem obediente, fervoroso, amante de tudo que Deus fez. E Deus levou para si. Enoque não passou pela morte, né? Ele foi levado com Deus. Tem um fator principal, né? Ele andou com Deus no momento em que a terra, as pessoas, elas estavam totalmente corrompidas, né? Foi um pouco antes do dilúvio. Então, tem esse detalhe. Andréa. Nós temos aqui também um exemplo de uma mulher chamada Raabe. Era uma prostituta que até aquele momento encontrava-se perdida espiritualmente. E aquela mulher, ela toma uma coragem que é esconder os espias da sua casa, não é? Essa palavra de Deus que ela esconde. Então, ali ela coloca em risco a sua vida e o seu familiar, porque quando tu era pego, tu não era morto sozinho, a tua família ia junto. E aquela mulher toma dessa coragem, acredita, né? E logo em seguida, quando Jericó é sitiada, Deus dá o livramento àquela mulher e uma bênção, porque através da sua linhagem vem Davi, de Davi vem Jesus. É um exemplo muito bonito para nós hoje. Isso mostra que os nossos atos, eles têm consequências, né? A gente às vezes pensa, eu vou fazer isso, mas não, só vai afetar mim. Negativo. Tudo que nós fazemos tem uma consequência futura e vai afetar todas as pessoas que virão, que estão ao nosso redor e virão depois de nós. Queridas... Aqui, só uma vez. Falar em fé, ninguém pode deixar Abraão, né? Por favor. Ele é o pai da fé. Então, só resumindo, Abraão, ele confiou, ele acreditou, ele obedeceu e deu testemunho. Essa deve ser nós como cristãos, fazer o mesmo. Primeiro a gente acredita. Por que você acredita? Porque você conhece. E depois você obedece. E depois você vai dar o testemunho, ganhar almas. Assim como Abraão fez. Amém.
Tá? Queridas, quero muito agradecer vocês, a Cristina, falei certo? Cristina da Nova República, tá? Um abraço para a Igreja da Nova República que está acompanhando a gente aqui. A professora Damares, que não é do nosso distrito, veio especialmente lá do distrito do Marco, da Igreja do Marco. Muito obrigada, viu, professora Damares? E a Cristina, que está sempre aqui com a Andréia, perdão. Andréia, que está sempre conosco, da Igreja do Jaderlândia. Um abraço para a Igreja do Jaderlândia. E para nós finalizarmos a nossa escola sabatina hoje com o tema A Bíblia como História, queria deixar uma frase aqui para você, para fortalecer a sua fé, que diz assim: a Bíblia é a história mais antiga e abrangente que a humanidade possui. Então, nós podemos crer que a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é o fundamento da nossa fé. E ela reflete o caráter de Deus, que é imutável. Bem? Vou pedir para... Só antes da oração, só um minutinho, eu tenho que falar isso. Aqui a gente tem um conselho a dar, assim, que a gente não precisa ter medo do futuro, a menos que esqueçamos o que passou na nossa história, né? Ok. Então, vou pedir para a professora Damares fazer a nossa oração final. Muito obrigada por ter acompanhado. Que Deus nos abençoe. Ok. Oremos. Querido Deus que habita nos céus, o nosso muito obrigada por nós termos as lindas histórias da Bíblia, que possamos guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Nos abençoe para que a nossa fé cada dia aumente mais, que possamos confiar na Tua palavra, que é sempre maravilhosa, que nos indica, que nos ajuda a vivermos de acordo com a Tua vontade. Perdoa nossas faltas, em Teu nome te pedimos e agradecemos. Amém. E dizer que ainda estamos assim de... Olá, querida mulher missionária da Missão para Amapá. Quero nesse momento cumprimentar todas vocês com um caloroso abraço e dizer que ainda estamos assim distantes, mas logo mais nós vamos estar todas juntas, congregadas, onde nós vamos estar abraçando umas às outras e nos alegrando no Senhor. E estou aqui para dar uma saudação especial pelo Sábado Missionário da Mulher Adventista. Você que é uma mulher que está sempre à frente da batalha, sempre trabalhando incansavelmente em prol da causa de Deus, em prol de ganhar pessoas para o reino de Deus. O meu parabéns! Esse sábado, dia 6 de junho de 2020, será um sábado muito especial, dedicado a você, mulher missionária da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Parabéns e que Deus abençoe, que você continue firme nessa batalha e não esqueça, em Isaías capítulo 55, versículo 11 diz que Deus não vai deixar voltar vazia a palavra que sair da boca dele, sem cumprir o que ele designou. Então, seja um porta-voz, uma porta-voz de Deus. Seja essa voz, esses braços, essas pernas, esse ouvido, esse olhar que Jesus precisa para conquistar pessoas para o seu reino. Parabéns pelo Sábado Missionário da Mulher Adventista e parabéns ao Ministério da Mulher pelos seus 25 anos de formação, 25 anos de organização. Hoje é o Sábado Missionário da Mulher Adventista. E você é uma missionária no seu lar, na faculdade, na igreja, na sua vizinhança? Você é uma missionária? Você sabe quando começou o Ministério da Mulher? Se não sabe, você vai saber agora. Sara, Joquebede, Débora, Ana, Maria Madalena e muitas outras foram grandes mulheres que trabalharam no Ministério da Mulher. Mas hoje eu vou contar a história de Sarepta Helry, uma mulher de valor. Bom, ela viveu há muito tempo atrás. Sarepta foi a primeira mulher a iniciar o projeto do Ministério da Mulher. Em 1861, casou-se com Jaime Waite. Em 1874, organizou um grupo de mulheres cristãs. Ela não era ainda adventista.
Em 1880, devido às inúmeras viagens, acabou adoecendo e por volta de 1895 ficou inválida por causa de um problema cardíaco. Aí, em 1896, aceitou o ensino da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí ela começou a trabalhar na igreja. Em 1898, Sarepta reassumiu seu trabalho na União em trabalhar com temperança das mulheres cristãs. Aí ela começou a fazer palestras sobre ênfase no papel da mulher na educação moral de seus filhos, na sociedade, também palestras sobre saúde. Então, Sarepta acreditava no potencial das mulheres. E aí ela começou a trabalhar duramente. Então, Sarepta começou a traçar um plano para engajar todas as mulheres, que não ia ficar só ela, porque até então ela estava trabalhando sozinha. Então, ela começou a engajar outras mulheres. E aí Sarepta começou a visionar quais seriam essas mulheres que poderiam trabalhar com ela também, no seu círculo social. E aí, em 1899, a senhora Harry publicou uma coluna semanal na revista Harry, que diz assim: fiquei fora de casa por 5 meses, viajei mais de 14 mil quilômetros, e olha que naquele tempo viajar era uma dificuldade, não existiam os carros, aviões que existem hoje, né? Então, devido a várias cidades com climas, ela ficou muito doente. Não, ela não ficou doente. Ela escreveu assim, dizendo: pus à prova a força das mais robustas, até as pessoas robustas ela pôs à prova, e, no entanto, voltei em boas condições. Após um dia de repouso, assumi o trabalho que me aguardava em meu escritório, sem qualquer senso de fraqueza especial e com um sentimento de força e coragem para tudo que está diante de mim. Isso ela escreveu na revista. Aí, no dia 12 de janeiro de 1900, adoeceu gravemente. E depois de poucos dias, em 16 de janeiro de 1900, ela faleceu. Então, o Ministério da Mulher ficou parado entre 1900 a 1990. Então, o departamento da igreja não fazia nada com esse departamento do Ministério da Mulher. Aí, no 4 de outubro de 1990, no Concílio Anual, na Associação Geral, foi votada a abertura do Departamento do Ministério da Mulher. Então, foi eleita uma pessoa. Em 93, a divisão sul-americana também tomou essa iniciativa, a nossa divisão aqui no Brasil, então votou a Susana Schutze, que foi o Ministério da Mulher, mas ainda sem status de departamento, ainda não era um departamento como nós temos hoje. E só em 95, o Ministério da Mulher recebeu o status pleno de departamento da Assembleia Geral lá em Utrecht. Aí, no final de 95, a divisão sul-americana reconheceu e instituiu o Departamento do Ministério da Mulher. Então, veio a Vasti Viana, foi a primeira diretora do Departamento do Ministério da Mulher aqui no Brasil. Aí os anos foram passando e outras mulheres também assumiram o departamento. Então, vocês viram aí uma trajetória do que é o Ministério da Mulher, que não surgiu do acaso. Muitas mulheres lutaram para que esse departamento chegasse o que é hoje, né? O Ministério da Mulher. Então, queridas, se envolva alguma coisa. Se você tem o dom de pregar, pregue. Se você tem o dom de dar estudo, faça isso. Se você tem um dom de visitação, também faça isso, porque isso é o sábado do missionário da mulher. E hoje, tem muitas mulheres hoje fazendo um trabalho na igreja. Se você tem esse dom, ajude, seja uma missionária de Jesus. Amém. Nós vamos agora, você que está no seu lar, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por este lindo momento que nós tivemos hoje, com a presença dele em cada lar. Fechamos nossos olhos, vamos orar. Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor,
por mais um culto que tu nos concedeste. Que tu possa, Senhor, estar em cada lar, com cada família, com cada membro deste distrito do UNA, Senhor. Que tu possa vir abençoar a nossa semana. Venha ser com aquelas pessoas, Pai, que estão enfermas. Toca as tuas mãos poderosas sobre elas. Coloca também, Senhor, em cada coração essa mensagem que foi passada, que nós mulheres devemos, Pai, estar à frente deste ministério, levando luz para outras pessoas. Que tu possa inserir no nosso coração essa vontade a cada dia. Venha ser também, Senhor, com cada igreja, e em especial o nosso distrito, as igrejas do Brasil, do Pará. Venha ser com cada um de nós. Te rogamos essa bênção especial por este lindo dia. Nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que alegria é podermos ter participado dessa Escola Sabatina especial, que comemora, então, os 25 anos do Ministério da Mulher, e nós somos agradecidos a Deus porque nós podemos aprender muito da lição da Escola Sabatina, podemos ouvir os louvores, e que Deus possa continuar abençoando a todas as mulheres do nosso distrito, aqui do nosso distrito do UNA, que as mulheres possam cada vez mais desenvolver os seus projetos missionários, falar do amor de Cristo e saber que Cristo está voltando e que nós precisamos estar prontos, preparados para ir com Ele. Parabéns realmente a todas as mulheres, também a toda a nossa equipe que esteve aqui fazendo o melhor para a honra e glória do nosso Deus. Amém. E nós queremos agradecer a você que se fez presente conosco neste culto maravilhoso. Queremos mandar um abraço muito especial para a Suzana, que acompanhou desde o começo a nossa transmissão, o Isaac Pires, Tatiana Costa e Bena Macedo. Queremos lembrar você que às 16h45, neste mesmo canal, iremos iniciar o nosso culto jovem. E o abraço mega especial vai para o nosso candidato a batismo, o nosso amigo, esposo da nossa amiga Lene, lá da igreja de Machado de Assis. Então, junte-se conosco, porque hoje teremos uma grande festa. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e ficar ligado no Distrito do UNA. Um bom sábado a todos. Vamos ficar conectados com a Novo Tempo para acompanharmos o culto.